Meus amados irmãos, boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós queremos compartilhar a palavra de Deus com você que está aí no seio da sua casa, do seu lar, mas eu sei que as expectativas continuam boas, as expectativas são as melhores possíveis, que dentro de pouco tempo nós estaremos juntos. Como faz falta um abraço, como faz falta o apertar de mão, como faz falta o olhar, o olho no olho com você aqui perto da gente, mas eu tenho certeza que Deus vai ser misericordioso com o nosso país, com o nosso estado, e brevemente nós estaremos juntos, aqui para compartilhar isso tete a tete. Eu queria compartilhar essa palavra que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, dos versos 13 ao 17, que diz assim a palavra de Deus: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo-lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Bom, nós queremos nesta noite trazer uma palavra para você, para que tem buscado cada vez mais conhecer a Deus, conhecer a Jesus. Nós queremos que nesta noite você possa estar tendo aí as suas próprias experiências com Deus, buscando mais a intimidade com esse Deus, partilhando mais esse desejo, essa alegria, esse amor, às vezes na solidão da sua casa, do seu lar, nas suas orações, mas eu tenho convicção de uma coisa, que Ele ainda continua a fazer de você cada vez mais e esperar de você cada vez mais que alguém que venha ter esse próprio conhecimento. Aqui está dizendo que Jesus saiu e ele estava no meio do deserto e queria que... Ele na realidade não queria, ele sabia exatamente o que as pessoas pensavam a respeito dele. Hoje, quando nós queremos fazer uma pesquisa, nós queremos saber determinado produto, determinados pensamentos, o que as pessoas pensam de determinadas coisas. Nós às vezes, ou as empresas, grandes empresas, os grandes telejornais, encomendam uma pesquisa. Se nós formos olhar aí nos últimos dias, nós vamos estar vendo aí pesquisas, sabendo se o povo agradou ou não da retirada do Mandetta. Nós vamos estar sabendo aí se o povo está agradando ou não do nosso presidente Bolsonaro, quantos por cento votariam nele novamente. Ou seja, temos aí diversos tipos de pesquisas aí, usadas por alguns grupos, tipo Datafolha, o Ibope. Então, isso hoje é muito simples. E mais Jesus, naquela época, ele queria saber exatamente que chegassem à resposta, não o que as multidões pensavam, mas ele queria chegar no fim daquilo que os seus discípulos... Porque uma coisa, amados irmãos, é você pregar para uma multidão durante 3 anos, como Jesus fez, e você às vezes querer saber o resultado disso. Outra coisa é você estar diuturnamente com 12 discípulos e você querer saber o que eles aprenderam durante esse tempo, o que eles aprenderam durante esses 3 anos. Nos últimos tempos, em alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa de sabendo qual que era o homem mais importante que tinha pisado nesta terra. E para surpresa nossa, Jesus ficou em 5º lugar, da pessoa mais importante que já tinha pisado nesta terra, atrás de homens, Bill Gates, homens poderosos, homens que tiveram grandes vitórias nas suas vidas, mas Jesus ficou em 5º lugar aqui nessa pesquisa. E eu queria que
nós nessa noite, nós analisássemos e fizéssemos, baseado nessa palavra, uma análise sobre o que é o conhecer a Deus, o que é conhecer a Jesus. É como nós devemos nos portar, como nós devemos fazer para conhecer mais e mais ao nosso Senhor. Essa primeira análise que foi feita ali, com Jesus trazendo esse retorno das pessoas, muitas pessoas, ao retornar os seus discípulos ali, falar com Jesus, as pessoas normalmente, a multidão, muitos diziam assim, não, Jesus é um comilão, um beberrão, porque ele só sabe comer e beber. Muitos daqueles que tinham visto Jesus fazer milagres e compartilhavam esses milagres, diziam que ele fazia aquilo porque era obra do inimigo, era obra do diabo na vida dele que estava sendo usado. Mas Jesus, ele não simplesmente queria saber essa opinião desses homens, mas ele queria saber o que os seus discípulos sentiam, porque as pessoas na rua olhavam Jesus, quando citava bem as Escrituras, alguém dizia assim, esse é Moisés, esse é Moisés. Alguém que às vezes dizia que quando ele queria que as pessoas tivessem mais fé, diziam assim, não, ele deve ser Elias. Quando as pessoas viam Jesus chorando pelos enfermos, pelos doentes, pelo mundo, chorando pelas pessoas que estavam caminhando para o inferno, elas diziam, não, esse aqui só pode ser Jeremias, só pode ser Jeremias esse daqui, ou um dos profetas. Então foi assim que veio esta resposta a Jesus. Mas o que Jesus quis, na realidade, era saber o que os seus mais próximos pensavam. Ele queria entender o que aquelas pessoas que conheciam ele mais intimamente, elas tinham nos seus corações. Porque não era pela importância de homens de figura ilustre, não era. Porque um dia chega Nicodemos a Jesus de noite e fala exatamente para ele o seguinte, o Senhor só pode ser um mestre vindo dos céus. Ele não estava errado. Evidentemente, ele não estava errado, mas o seu conhecimento sobre Jesus era de uma visão totalmente limitada, como se alguém, pela importância de fazer, de realizar milagres, era alguém simplesmente que era da parte de Deus. Não. Quantas vidas, às vezes, nós temos visto aí, que o próprio inimigo tem realizado grandes coisas, tem realizado grandes obras. Então, para Jesus fazer grandes obras, isso não era essencial na vida dele. Ele, na realidade, o que ele queria saber era de um conhecimento mais precioso, era algo mais intimista, era alguma coisa que a pessoa só poderia expressar, assim como Pedro fez, quando questionaram, porque Jesus, ele diz assim, ele faz a seguinte pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, durante todos esses anos, durante todo esse tempo, o que foi que vocês aprenderam comigo? Durante todos esses anos, quais foram as lições as quais vocês tiraram? Quais os aprendizados que vocês tiraram? Como você está em relação à sua caminhada para o céu? Às vezes, meus amados irmãos, nós temos muito tempo de caminhada. Nós somos ensinados nas igrejas a sermos, às vezes, bons crentes. Nós somos ensinados, e isso não é errado, é claro que é certo. Nós somos ensinados a ser bons pagadores, ser bons dizimistas, a não mentir, não roubar, a não matar, a não fazer tantas coisas. Isso é claro que é essencial, mas isso não significa que é primordial para o que Deus quer na minha vida e na sua vida. Ele não basta, Ele não quer que eu seja simplesmente um robô que venha a acatar, ou mais ainda, que venha a obedecer ordens. Não, nada disso. Ele quer que nós deixemos de lado essa imagem de um Deus distante, de um Deus fazedor de coisas em nosso favor. Ele quer que a gente saia do meio do cotidiano, do meio comum. Ele quer que nós saiamos do meio, principalmente, do meio das multidões. O que é você estar no meio da multidão? O que é você ser uma multidão? É quando, se você lembra muito bem, quando Jesus caminhava ali pelas cidades, andando pelas cidades, a Bíblia diz que juntavam ao redor dele 5.000 pessoas, 10.000 pessoas.
E para que essas pessoas o juntavam até Jesus? Normalmente elas vinham trazendo os seus enfermos, vinham trazendo pessoas endemoniadas, vinham trazendo pessoas que não tinham comida em casa, não tinha nada em casa. E quando chegavam até Jesus, essas pessoas viam que Jesus as curava, que Jesus multiplicava o pão e dava comida, dava alimento para elas. Ou seja, a multidão, preste atenção numa coisa, a multidão ela está preocupada não em conhecer mais a Deus verdadeiramente, não. A multidão está preocupada em ver os seus problemas serem solucionados, com que os meus problemas sendo resolvidos, se a minha dívida vai ser sanada, se a minha enfermidade vai ser curada, se os meus filhos vão deixar de ter problemas, alguma coisa. Ou seja, as coisas acontecem de Deus para mim em meu favor, e nada eu dou de retorno a Deus. A multidão não dá, a multidão somente recebe, a multidão não entrega, mas a multidão quer mais. Nós temos que deixar de ser multidão. A Bíblia diz que as multidões corriam até Jesus para serem socorridas. Simplesmente, Deus, a Bíblia diz que Deus é o nosso socorro bem presente, mas não foi para isso que Jesus morreu numa cruz, não. É muito mais importante conhecer, ter essa intimidade com Deus, é você entender que você é eterno, que você é alguém que vai desfrutar de uma vida eterna, e que Deus propiciou a maneira correta e única disso acontecer. A Bíblia diz que a vida eterna é esta, que nós creiamos em Deus como único Deus, e em Jesus Cristo, seu Filho, que foi enviado por Ele para nos salvar. Ou seja, há um mistério nestas coisas, não é simplesmente ser a multidão, deixar satisfazer, ou que as minhas satisfações sejam realizadas por Ele, não, é muito mais do que isso. A Bíblia diz que aquelas multidões, talvez alguns passos que a gente deva ter, quando perguntaram a João Batista quem que era, ele falou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, aquele que conhece a Jesus, a sua visão é diferenciada. Aquele que conhece a Jesus, a sua maneira de falar é diferenciada. Jó passando pelos maiores sacrifícios, mas ele entendia e conhecia a Deus. Quando questionado sobre aquilo que passava no seu interior, ele disse com segurança de quem conhecia. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, a pessoa não tem dúvida quem ela é. A pessoa não tem dúvida do que ela existe em Deus, ela subsiste em Deus. Maior do que nós recebemos coisas materiais para a nossa vida, é nós podermos desfrutar de uma vida eterna ao lado de Deus. Quantos estão me entendendo? Aleluia, glórias a Deus. Às vezes a gente não sabe muito bem qual o real significado da nossa vida. Não sabe. Às vezes nós não entendemos o real significado de nós estarmos dentro de uma igreja. Não sabemos o real significado de nós sermos salvos. Não sabemos o real significado de sermos um dia tirados das drogas, de sermos arrancados da prostituição, de nós sermos tirados ali dos vícios, do álcool, dos jogos, de alguma coisa. Mas simplesmente Jesus não veio simplesmente para isso. Ele veio para salvar a nossa alma. Ele veio, a Bíblia diz que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Ou seja, nós podemos desfrutar sim das benesses que Deus pode nos dar, mas não foi esse o real motivo pelo qual Ele morre numa cruz. E para mim entender isso, eu tenho que saber quem Ele é. Enquanto eu não entender que Jesus, quem é Jesus, eu não posso entender quem eu sou, de maneira alguma. Não tem como. É como aquela história de duas tartarugas que viviam num laguinho pequenininho. Viviam num lago, pequeno lago. E
E elas achavam bom aquela convivência, tinham ali uma convivência plena, gostavam de estar um ao lado do outro, gostavam daquele laguinho, como nunca. Aquele laguinho era a sua própria vida, aquelas redondezas daquele laguinho ali, era tudo para elas, até que um dia tudo muda. Até que um dia houve uma enchente ali naquele local, e uma daquelas tartarugas foi com a correnteza, foi levada pela correnteza, passou por rios, entrou no mar, chegou, e durante muito tempo aquela tartaruguinha ficou longe, distante de casa, até que um determinado dia ela volta novamente para casa e quer contar as novidades para o seu amigo. Ali a tartaruguinha amiga ali dela também, e ela começa a contar as novidades, dizendo assim para ela: olha, eu tive uma experiência grande, eu rodei nos rios aqui, comecei a rodar, fui rodando, cheguei no mar, um lugar absurdo, você precisa de ver, que nós nunca imaginamos que seria, algo imensurável de tamanho, que dá milhões e milhões de vezes o tamanho do nosso laguinho. E aí, o que você achou? Aí a outra que estava escutando aquela história, olhou para a que tinha tido a experiência e disse assim: eu duvido que isso aconteceu. Sabe, muitos de nós não querem ter experiências com Deus. Muitos de nós têm medo de ter experiências com Deus. Muitos de nós não querem sair do nosso lugar comum. Muitos de nós não querem sair do nosso localzinho especial, que durante toda a vida nós achamos que aquilo ali era o melhor que Deus tinha para nós. Nós só podemos melhorar a nossa situação, a nossa circunstância, o dia que às vezes acontecer alguma coisa. Quem sabe para muitas pessoas essa tragédia dessa pandemia vai ser o start na sua vida espiritual. Talvez essa tragédia na vida de muitas pessoas vão quebrar muitas pessoas, mas muitas pessoas vão sair das trevas e encontrar a luz exatamente por causa disso. Aquela amiga disse: eu duvido. Sabe, muitas vezes, se nós quisermos ter experiência com Deus, nós precisamos abandonar o laguinho, deixar o laguinho, ou uma correnteza vir e tirar o nosso laguinho. Jesus quer nos tirar exatamente desse meio, para nós conhecermos mais a Ele. Assim como Pedro, o próprio Jesus disse que quem deu a experiência para ele não foi carne, nem foi sangue, mas foi o próprio Espírito Santo que deu aquela experiência maravilhosa a Pedro. Nós também podemos ter essas mesmas experiências com Deus. Mesmo que em tempos difíceis, nós podemos fazer isso, mas nós temos que sair primeiramente do meio da multidão. Eles já eram discípulos de Jesus, eles não eram mais multidão. Preste atenção numa coisa: eles já não eram mais multidão, aqueles 12 homens. Eles eram discípulos. Discípulo é aquele que estava ao lado, aquele que aprendia, aquele que compartilhava, aquele que deitava no ombro de Jesus, aquele que escutava as palavras de Jesus, aquele que escutava o som, aquele que via os milagres e participava dos milagres de Jesus também. Ou seja, ele já não era mais uma multidão, mas ele era discípulo. Mas mesmo sendo discípulo, Jesus não queria que eles acomodassem nessa condição. Olhe para mim. Deus não quer, por melhor que seja a nossa situação, a nossa circunstância, preste atenção numa coisa: por melhor que seja a circunstância da sua vida, por melhor que esteja a sua vida espiritual, Deus não quer que você se acomode da maneira como você está. Deus não quer mais que você seja multidão, mas Deus também agora já não quer mais que você seja simplesmente um discípulo, aquele que aprende. Jesus chega para os discípulos e disse assim, preste atenção numa coisa, Jesus disse assim para eles: já não vos chamo mais de discípulos, mas vos chamo agora de amigo. Melhor do que ser multidão, melhor do que ser discípulo, é ser amigo de Deus. Sabe, o único homem chamado de amigo de Deus foi Abraão.
foi chamado amigo de Deus. Mas nós podemos ser amigos de Deus, nós podemos compartilhar as coisas de Deus, nós podemos viver histórias que Deus planejou para a nossa vida, nós podemos ser inseridos nessas histórias e termos nossa vida mudada, nossa vida transformada. Se nós somos melhores hoje, não é por causa de nós, é por causa dele, que realizou grandes obras na nossa vida. Eu sou melhor do que ontem. Eu, Carlos Vilela, sou melhor do que ontem, mas não é mérito meu, é mérito daquele em quem eu me joguei, naquele em que eu depositei, naquele em que eu saltei nos seus braços, naquele que não tive medo de buscá-lo nas horas difíceis, e Ele pode fazer o mesmo com cada um de nós. Ele já não quer mais que nós possamos simplesmente ser essas multidões, sermos mais discípulos, mas Ele quer alguém chegado, um amigo. Um amigo é aquilo que você pode partilhar. Um amigo era que quando Jesus chega, está próximo a morrer, ali no Getsemane, ele vai orar ali, chama as pessoas junto e começa a compartilhar aquelas coisas mais íntimas do seu coração, falando sobre o seu medo para as pessoas, para aqueles amigos, falando daquilo que batia no seu coração. Ou seja, amigo é aquele que compartilha com Deus as experiências. É quando nós não simplesmente fazemos aquela oração mecânica, metódica, oração casual, aquela oração matinal, aquela oração diária, a mesma coisa sempre. É como se nós pudéssemos escrever alguma coisa e todos os dias colocássemos um gravador e não precisássemos mais falar. Deus não quer esse tipo de coisa. Deus quer que o nosso coração esteja ardendo. Deus quer que o meu coração esteja pronto para que Ele possa falar comigo. Deus quer que o meu coração esteja sempre aberto para que Ele possa fazer coisas novas na minha vida, fazer coisas novas na sua vida. Ele possa alcançar aquilo que é inalcançável para você, aquilo que não tem às vezes valor, que possa ser transformado em coisas preciosas, coisas maravilhosas na sua vida. Sabe de uma coisa? Tem uma história, também eu gosto de histórias, porque histórias assim, é uma parábola, na realidade também se transforma em uma parábola. Histórias às vezes marcam o nosso coração, ajudam nós a gravarmos coisas importantes. Conta-se uma história que um homem vendo o seu amigo bêbado na sua casa, ali na porta da sua casa, e ele vendo aquele seu amigo debaixo de um poste de luz. E ele estava debaixo daquele poste de luz, o amigo chega e diz, e ele está vendo que o amigo está rodeando aquele poste para lá, para cá, e ele diz, eu vou ajudar o meu amigo. Ele chega para o amigo e diz assim, o que você está procurando? Ele diz, as minhas chaves do meu carro, as chaves do carro. O amigo disse, eu vou te ajudar. E o amigo começa então a procurar ali, perto ali, as chaves dele também, passa ali alguns minutos e a chave não acha, e o amigo diz assim para aquele outro que estava um pouco embriagado, ele diz assim, você tem certeza que essas chaves estão aqui? Ele disse, não, as chaves estão dentro de casa. O rapaz olhou para ele, ué, mas se está dentro da sua casa, por que você está procurando aqui? Ele disse, porque aqui tem mais luz, eu enxergo melhor. Preste atenção numa coisa. Se você quer coisas especiais na sua vida, se você quer coisas importantes na sua vida, se você quer coisas primordiais na sua vida, você tem que deixar de andar ao redor. Falsas luzes, falsa iluminação. Se você quer que as coisas apontem para o rumo correto da sua vida, você tem que estar e procurar no lugar certo. Vou repetir. Se você quer que as coisas melhorem na sua vida, se você quer que as coisas dão certo na sua vida, você tem que buscar no lugar certo. Às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós questionamos certas coisas na nossa vida. Às vezes nós questionamos a nossa própria fé em momentos difíceis. Às vezes nós questionamos a nossa religião ou a nossa religiosidade em tempos diversos ou adversos da nossa vida. Mas saiba de uma coisa, Deus não é uma religião, Jesus não é uma religião, Ele é uma pessoa. E é isso que nós temos que entender. Muitos de nós buscamos Ele como uma religião,
E Ele não é religião, Ele é uma pessoa. E pessoa nós nos relacionamos. Relacionamento é eu querer conhecer melhor. Relacionar é eu querer entender o que passa na cabeça de alguém. Você entregaria a sua vida nas mãos de um desconhecido? Você contaria seus segredos para alguém que você não conhece? É claro que não. Nós só fazemos isso com pessoas às quais nós temos confiança, as quais nós sabemos inteiramente que estas pessoas não irão nos decepcionar. Deus é esta pessoa, através de Jesus Cristo, Ele nunca vai nos decepcionar. Ele sempre tem uma palavra correta, Ele sempre tem uma atitude correta para a minha vida e para a sua vida. Quantos podem dizer amém? Diga glória a Deus por estas coisas. Eu gostaria de estar encerrando a minha palavra nesta noite. Às vezes nós podemos fazer muitas coisas, sabe? Às vezes nós nos sentimos desprivilegiados em várias áreas. Às vezes nós sentimos que nós somos ruins, pessoas péssimas. Às vezes nós nos sentimos que, dependendo da circunstância, o problema nosso é exatamente esse. Nós somos circunstanciais. Muitas vezes, a maioria das vezes, não todas, mas a maioria das vezes, nós vivemos por circunstâncias. Se as coisas estão boas, se tudo está dando certo, nós temos uma alegria, nós temos uma paz, nós temos alguma coisa. Ou seja, isso é falso, é falsa paz, é falsa alegria. A nossa alegria, a nossa paz, não tem que estar nas coisas. A nossa paz não tem que estar em pessoas, mas a nossa paz e a nossa alegria tem que estar em uma pessoa, em Jesus. Jesus Cristo, nosso Senhor da nossa vida, aquele que entende a nossa vida, que entende tudo que se passa conosco, sabe? Para você que está sentindo, imagina você ganhando. Agora nós estamos fora dos jogos aí, mas imagina que um dia você ganhou uma camisa da seleção brasileira. Imagina, você ganhou uma camisa da seleção brasileira. O que tem de diferente nessa camisa? O diferente que tem nessa camisa é que essa camisa foi autografada por vários jogadores que fazem parte ou fizeram parte da seleção brasileira. A camisa, o material dela é o mesmo. Essa camisa foi comprada nas fábricas, as mesmas fábricas. Essa camisa não tem diferença alguma das outras camisas que você compra, às vezes, num shopping, de uma camisa da seleção. Não, mas o que faz diferença nessa camisa? É exatamente o que está lá, o que foi autografado, foi escrito. Alguém fez um desenho da sua palavra, alguém colocou ali a sua assinatura. O que faz diferença na minha vida e na sua vida não é o que nós somos barro, nós somos pó, nós não somos nada. O que faz diferença na minha vida e na sua vida, você é importante e você é especial para Deus, é porque a assinatura dele está na sua vida. A assinatura dele faz parte do seu DNA. É por isso que você é tão importante, é por isso que você é tão especial. Você que está aí nesta noite assistindo, você que está cabisbaixo, você que está pensativo, eu não sei se eu vou conseguir sobreviver a tudo isso que está passando. Eu quero te dizer uma coisa, uma palavra profética nesta noite ao seu coração. Não se deixe abater, não abaixe a sua cabeça, não fale coisas erradas, continue com a sua fé, continue acreditando, continue orando, continue buscando, porque a vitória é sua, em nome de Jesus Cristo. Você vai receber. Você não foi feito para ser derrotado, não foi feito para ser humilhado de maneira alguma. Se você buscar a Deus, você vai ser diferente daqueles outros que não buscam a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que eis que novamente vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. É hora de nós falarmos: Deus, eu te sirvo. Deus, eu tenho te servido, a minha vida tem sido dedicada ao Senhor, a minha vida tem sido, ó Pai, a buscar o Senhor. Faz diferença na minha vida, Senhor, que a sua palavra se cumpra na minha vida.
Você pode crer que essa palavra vai se cumprir na sua vida. Não temas, não temas. Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo fiel. Eu queria nesta noite orar por você. Eu queria que o seu coração nesta noite pudesse estar se acalmando, sabe? Eu queria que nesta noite você não pensasse num futuro, simplesmente um futuro solitário, mas que você pensasse num futuro com um Deus forte, um Deus que é Pai. Sabe, nos momentos difíceis, às vezes, da vida dos meus filhos, na vida, eu olho para trás e vejo a caminhada. Eu vejo nos momentos, às vezes, muito difíceis, de que os filhos, às vezes, machucavam, os filhos tinham decepções na escola, filhos tinham decepções, às vezes, com amigos, com colegas. Mas eu entendi uma coisa: se eu colocasse o meu amor, se eu os tomasse no colo, se eu os pegasse nos braços, e se eles pudessem sentir esse amor que eu tinha depositado deles, tudo o que eles estavam sentindo iria passar, iria ser cessado, iria ser anulado pelo poder do amor que tinha às vezes no braço, no abraço, no cheiro. Saiba de uma coisa: Deus te carrega no colo, Deus te põe nos seus braços nesta noite. Que você tenha uma semana vitoriosa, que você tenha uma semana de fé, uma semana de esperança, que você possa ter a melhor semana, uma semana que muitos estarão desesperados e você estará levantando os seus olhos para o céu e dizendo que há um Deus, que Deus é fiel, que Deus é maravilhoso, que Deus ouviu as suas orações. Eu queria orar por você nesta noite.